Na leitura que nós proclamamos, que fala de São Paulo aos Romanos, recebestes um espírito de filhos, no qual todos nós clamamos Abba, ó Pai, ou Papai, né? Na antiguidade, antes de Jesus, não se pronunciava o nome de Deus, né? Não se pronunciava, então não se pode chamar Deus, então era Yahvé, Javé, né? Depois que Jesus veio, ele veio mostrar para nós que Deus não é um pai que castiga, mas um pai que ama, um pai que nos abraça nos momentos difíceis, um pai que nos acolhe no momento em que precisamos dele. Então essa pregação de que o pai é alguém que castiga não é correto. Deus não veio e nem quer que a gente sofra. Às vezes eu vejo algumas coisas na internet, né, falando, o Sul está passando por isso, porque lá tem um monte de centro de Umbanda, mas aqui também tem. Em Aparecida do Norte, se vocês andarem a pé no centro, lá na cidade, vocês vão ver um monte de coisa de Umbanda. Vela preta e vermelha tem de monte. É impressionante. Deus não castiga, cada um tem sua fé, cada um acredita naquilo que é bom. Nós que somos cristãos católicos conhecemos a nossa fé. E se nós conhecemos a nossa fé, nós acreditamos num Deus que é Pai, num Deus que é Filho e num Deus que é Espírito Santo. Mas é necessário que nós respeitemos todas as pessoas, independente da condição humana, independente da sua fé. Nós não estamos aqui para julgar ninguém e nem para condenar ninguém. Deus é Deus de todos, de todos. E falando todos é todos, não precisa falar todas, nem há outras coisas que falam por aí que agora estão mudando o português, não é? Todos. Deus é Pai de todos. Deus nos faz sermos aqueles que, quando você, né, nós estávamos aprendendo e tivemos uma explicação sobre isso com o Padre Leandro, e a oportunidade que eu tiver quero trazê-lo aqui. Ele estava explicando para nós sobre as indulgências. Quando você faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com piedade, você tem uma indulgência que não é uma indulgência plenária, mas é uma indulgência parcial. Quando as nossas orações do dia, a gente vai rezando, a gente tem uma indulgência. Mas o que é uma indulgência plenária, uma indulgência completa? Nós precisamos nos reunir, nós vamos nos reunir em paróquia, e nós vamos lá para a catedral rezar uma missa. Então, precisa se confessar, rezar a missa na catedral, fazer um ato de caridade e recebe-se a indulgência plenária, não é? Então nós temos algo riquíssimo na igreja que a gente não aproveita, mas porque a gente não tem conhecimento. Então celebrar a Santíssima Trindade é a gente pensar também no casamento, né? Quando a pessoa, né, diz assim, agora você não é mais a Verena, né? Agora você não é mais o Rafael, mas a Verena é o Rafael e o Rafael é a Verena. Então aquele que era dois se torna um. E do um nasce os filhos. Olha lá, pai, a mãe e o filho. Assim é a Santíssima Trindade. Não é algo dividido, não é algo separado, não é? Mas para a gente entender Deus, Deus se fez filho e veio ao mundo para nos mostrar o caminho do Pai. E daí Jesus, quando ele ressuscitou, ele disse assim, ele voltou e falou para os discípulos, olha, eu vou deixá-los, mas eu vou deixar para vocês aquilo que foi prometido, o Espírito Santo Paráclito. Então quem é advogado é defensor, defende uma causa. O Espírito Santo Paráclito é o nosso defensor. Então a nossa igreja, ela caminha pelo sopro do Espírito Santo.
quem foi crismado, né? O bispo deu um tapinha, o Dom Fernando dá um tapão, o nosso agora ele só encosta a mão, né? Acorda para a vida, acorda, você recebeu o Espírito Santo, não é? Não que nós não tivéssemos, porque nós recebemos o Espírito Santo quando somos batizados, mas quando tem a confirmação da crisma, é porque nós temos consciência porque estamos recebendo o Espírito Santo e porque nós recebemos quando criança, né? E aí alguns dizem assim, mas por que lá quando é criança batizar, né? Tem alguns irmãos nossos que pensam assim, a pessoa tem que ter consciência. Eu falei, então você tem que esperar seu filho ter consciência para você colocar na escola, não coloca no prezinho. Então deixa ver se ele quer estudar, deixa ver se ele quer aprender a matemática, o português, deixa ele crescer para ver o que ele quer da vida. A vida não é assim, os pais vão mostrando o caminho. Por isso que tem os padrinhos, por isso que padrinho não pode ser evangélico. Padre, olha, o padrinho do meu filho é evangélico, mas eu não deixo batizar. Na igreja que eu estou não vai fazer o batismo. Padre, mas o senhor também. Mas como que a pessoa vai fazer uma promessa que vai criar criança na igreja católica se ela mesma não é católica? Como que a pessoa vai dar um sacramento? A pessoa vai ser crismada, mas eu não tenho crisma. Não se crisma, você tem que ter o crisma primeiro. Como você vai dar um sacramento para alguém se nem você não tem? Como você vai ser padrinho de alguém que você mesmo não fez a sua catequese? Não é? Então a igreja católica ela é muito séria nesses casos. A gente não pode fazer da nossa igreja o que a gente quer. Na igreja católica tudo pode. Não, a igreja católica te dá liberdade de escolha, mas as nossas liberdades, as nossas escolhas têm consequências. Então se eu pego, eu recebo perdão, recebe, mas tem a consequência do pecado. Eu cometi um pecado, fui lá, confessei, o padre me deu absolvição, mas tem a consequência do pecado. Por isso que dentro do pecado, dentro da confissão, existe a penitência. Então se a pessoa vem e fala para mim, padre, eu roubei, você roubou? Mas a pessoa que eu roubei, estou dando um exemplo, a pessoa que eu roubei, ela já morreu. Tudo bem, então você vai dar tantas coisas, você vai pagar tudo de uma outra forma. Então não é simplesmente confessar, receber o perdão e não ter as consequências depois. Você tem que pagar pelas consequências que você fez. Por isso que existe o pecado social. O que é o pecado social? A pessoa rouba a sua casa, aí você tem que colocar o muro, você tem que colocar alarme, você tem que colocar cerca elétrica. Por quê? Porque existe o pecado social. Quando eu passo aqui no bairro, quando eu vou na Dona Nair, tem umas casas que não tem muro. Eu acho maravilhoso, como é bonito, né? Tem um jardim assim e a casa, a porta, mas hoje está difícil de ter assim. Mas seria tão bonito, né, a gente passar, como é nos Estados Unidos. Eu nunca fui, mas diz que as casas tudo não tem muro, porque tem lei, né? Mas até os nossos políticos roubam, né? Então tem que fechar tudo mesmo, tem que tomar cuidado, né? E a gente acredita, a gente acredita. Então vou contar para vocês, né? Todo mundo gosta aí, né? Cada um tem o seu partido e tal, né? Lá no Sul, sabe o que está acontecendo? Isso com o governo federal e com o governo estadual também. As coisas que nós mandamos para lá, quando vai para aquele centro de distribuição, aquilo demora para ser distribuído, porque eles desembalam, embalam com o nome do governo federal, não se distribui rapidamente. Isso é fato. Padre Danilo foi lá levar 3 carretas nossas. Então as nossas carretas, aquilo que nós estamos mandando, a igreja Piracicaba está mandando, vai direto na mão do padre, e o padre distribui, porque daí vai para a mão daquele que precisa, né? Vocês veem que até nisso, vê lá o povo roubando, saqueando tudo, é triste, é muito triste o que a gente vê no Brasil. Aproveita, é ano eleitoral,
Claro que vão aproveitar isso. É ano eleitoral, não é? Mas as comportas não funcionavam, vi ontem na televisão, porque não tinha manutenção. É culpa de Deus? É culpa do povo? Não, é culpa do governo. É culpa do governo que não cuida daquilo que ele tem que cuidar. E a gente acredita, né? Lembra a novela O Salvador da Pátria? Cada um acredita naquilo que quer, né? Eu, para me enganar, tem que ser bom, porque a gente tem que levantar a capivara do cara. Vai ter eleição esse ano. Levanta a capivara dos caras aí. Ah, o cara é vereador, levanta a capivara dele, coloca o nome dele lá e manda puxar a capivara. Aparece no Google tudo. Vai ver se o cara vai na sessão, vai ver no que o cara vota, vai ver se o cara defende o povo. Tem condições de fazer isso. Não vamos ser pessoas vaquinha de presépio. O padre coloca a vaquinha onde quer. O padre coloca a vaquinha do presépio aqui, aí vem o outro falar a vaquinha fica melhor aqui. Nós não somos vaquinha, nós somos seres humanos, né? Então, viver a Santíssima Trindade também é não deixar ser enganado por ninguém. Não deixar ser enganado por ninguém, não é? Quando o padre Danilo foi agora lá no Rio Grande do Sul, diz que tem lugares lá que parece que caiu uma bomba, não existe mais nada, a pessoa não sabe aonde que está a sua casa, e aí ficam segurando as coisas lá, e o povo passando necessidade, né? Por isso que o nosso bispo está mandando direto para um padre que montou dentro de uma fábrica desativada, a cidade dele não foi atingida, então ele distribui. De 8 carretas que ele recebeu, 3 carretas foi de Piracicaba. De 8, 3 foram daqui. A gente fez um trabalho muito grande, né? E vamos continuar fazendo. Agora não é mais para mandar roupa, água não é para mandar porque não tem lugar para colocar lá na cúria. Nós precisamos de fralda, nós precisamos de produtos de limpeza. É isso que eles vão mandar para lá. Já tem coisas para 6 carretas. Cada carreta é 3 toneladas que vai para lá, né? Tem um dinheiro também que arrecadou, que paga, né, o combustível para poder levar. Mas voltando aqui no Evangelho, né? Mas o Evangelho é o que nós estamos vivendo, então a gente tem que tocar nesse assunto. Assim, alguns duvidaram, então Jesus se aproximou e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Santíssima Trindade não tem divisão. Por isso que cantar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está dividindo. O que não é dividido não é litúrgico. A gente precisa prestar atenção no que a gente canta. Em nome do Pai, em nome do Filho. Não se divide. É Pai, Filho e Espírito Santo. É junto. Porque não se divide. É 3 divindades numa coisa só. E só vai acreditar isso quem tem fé. E nós somos pessoas de fé. Que a gente possa, sempre quando a gente for fazer em nome do Pai, passar em frente a uma igreja, fazer com muita delicadeza, né? A gente conhece o cristão quando ele chega e ele faz uma vênia. A gente conhece quando ele vem fazer uma oração no Santíssimo, ou senta aí e fica em silêncio, né? Por isso que eu gosto de silêncio no comecinho da missa, para que a gente possa se preparar, conversar com Deus, e Deus conversar com a gente. Deus conversa no silêncio, não é no barulho. Eu não consigo ouvir Deus no barulho. Não se dá para ouvir as coisas de Deus no barulho. Deus fala no nosso coração, no nosso íntimo. Por isso que a gente precisa, né, ter uma igreja silenciosa. Silenciosa. Deus toque os nossos corações e que a gente consiga ouvir o que Deus quer nos falar. E Ele tem tanta coisa para nos falar, a gente não presta atenção.
a gente não presta atenção porque o barulho não nos deixa prestar atenção.